Boa noite, boa noite. Eu estou agora, nesse momento, entrando aqui pelo Facebook e também pelo Instagram. Então, nós estamos conectados pelo Facebook e pelo Instagram hoje para tratar aqui de um tema, para conversarmos um pouco sobre um tema bastante delicado, mas que é fundamental ser debatido. Então, para quem ainda não me conhece, eu me apresento, eu me chamo Rosane Castro, eu moro no Rio Grande do Sul, atuo como escritora, como contadora de histórias e produtora cultural. E no último mês, finalzinho de janeiro, fevereiro, eu publiquei um livro que se chama O Voo de Lisbela. Esse livro aqui é o que também nos motiva, o que nos traz aqui hoje. Olha só, eu estou com o meu convidado aqui. E hoje nós vamos falar, então, desse tema, que é o tema que o livro aborda, que é sobre o luto, a morte e a valorização da vida. E eu convidei o psicólogo Pascoal Zani para estar aqui conosco hoje e abordar esse tema. O Pascoal, ele é psicólogo da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, como ela é chamada, que parte do princípio de que cada um vê o mundo, as outras pessoas e as situações de acordo com aquilo que passou a acreditar desde criança ou adolescente. São as chamadas crenças centrais ou nucleares. Então, para que a gente aproveite bastante essa live, esse encontro, eu vou convidar vocês a compartilharem com seus amigos, professores, porque durante a live eu estarei também fazendo a doação dos livros. No final do mês de janeiro e fevereiro, aqui na cidade onde eu moro, Cachoeirinha, nós organizamos um sarau solidário com o apoio de alguns empresários, de alguns amigos, artistas, e do estúdio Overdrive, por onde nós apresentamos o sarau. Nós conseguimos 50 livros Lisbela para serem doados às escolas. Estou com a minha amiga Tânia, aqui professora querida também, que participou do processo do livro, onde ela também opinou e fez vários questionamentos. Tânia, bem-vinda. Então, por favor, compartilhem essa live. Já apresentado, então, a proposta, vou apresentar o psicólogo, já falei sobre ele, mas eu quero fazer uma apresentação um pouquinho diferente, Pascoal. É que nós nos conhecemos pela rede social, pelo Instagram. Então, é um prazer imenso tê-lo hoje aqui para falar desse assunto. E durante a live, provavelmente, nós podemos falar mais sobre isso, desse encontro que está aí se encaminhando, inclusive, para juntos com o psicólogo Fernando também, Marcelo Fernandes, desculpa, também propormos aí uma cartilha futuramente. Então, contigo, Pascoal, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Rosane. Olá a todos. Fiquei muito feliz com o convite da Rosane. Aliás, fiquei feliz desde o primeiro convite, né? Primeiro convite justamente pelo Instagram. E veja, nós estamos num momento de pandemia, um momento que se prega isolamento social. E a gente faz uma pequena reflexão já inicial, que não tem a ver com luto, mas que é uma reflexão necessária nesse momento de pandemia. O vírus do Covid exige um isolamento social ou exige um isolamento físico para não ter contágio? Quando nós estamos aqui conversando, eu estou aqui conversando com a Rosane, estamos todos nós aqui, nós estamos num convívio social também. É uma forma que talvez não era muito conhecida até pouco tempo atrás. Mas ok, hoje é uma forma válida, é uma forma de nos relacionarmos e que supre uma necessidade de relações humanas que durante a pandemia está mais restrita. Nesse sentido, o convite da Rosane ali pelo Instagram e depois nós conversamos pelo WhatsApp, inicialmente, uma conversa em que eu pude conhecê-la um pouco melhor,
Ela me apresentou o livro, fui conhecer também. Na cerimônia de lançamento do livro, pude participar com o vídeo, fiz o meu depoimento, a minha leitura do livro. E eu acho que eu posso, então... Já falei de mim, a Rosane já falou de mim, né? Sou psicólogo Pascoal Rosane, eu sou de Curitiba, e eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. A Rosane falou do princípio básico da terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de modelo cognitivo. A partir disso é que a gente estipula os conceitos, as estratégias, as técnicas, toda a abordagem de tratamento. Parte do princípio, assim, de que eu vejo, sim, uma situação, ou um fato. Vamos dizer hoje que a gente está falando sobre luto, que eu vejo, sim, a morte de um ente querido. Mas eu faço uma interpretação. Então, o modo como eu vejo é o que está valendo para mim. Cada um vai ver de uma forma. E aquilo que a Rosane falou, né, das crenças, assim, não é no sentido religioso, nesse caso, mas a forma como eu passo a acreditar cada um dos assuntos da minha vida são as minhas crenças. A gente chama de crenças nucleares, crenças centrais. Isso norteia, por exemplo, numa situação de luto, como é que eu vejo a morte? Como é que eu vejo as minhas pessoas queridas? Como é que eu vejo o fato da separação de uma pessoa querida que se vai? Falei demais, Rosane? Continuo? Pascoal, você pode continuar, Oi. que eu estou compartilhando aqui a live com outras pessoas, você pode continuar. Inclusive, Pascoal, muito do que me motivou deste momento de lançar este livro, que já está escrito desde 2014, foi o suporte técnico de pessoas que conversaram comigo antes, como vários professores, na área da psicologia, você, o Marcelo. Então, assim, tem tantas pessoas que me deram suporte, justamente porque nesse momento de pandemia, nós conseguimos nos aproximar mais de profissionais de várias áreas, porque todos nós estamos hoje na rede social ocupando esse espaço para nos conhecermos e para falarmos um pouquinho da nossa profissão e, inclusive, colaborarmos para que as pessoas tenham acesso a mais informações. Então, eu quero muito te ouvir e acho que o público, as pessoas que irão nos assistir, também vão querer muito ouvir, a partir da perspectiva da psicologia, a importância da literatura abordar temas tão sensíveis quanto esse. Eu vou comentar, então, um pouco, talvez repita com o que eu comentei no lançamento do livro, mas um pouco do livro e um pouco da psicologia, a minha visão, enfim, sobre vida, morte e sobre luto, ok? Então, num primeiro momento, eu recebi o livro da Rosane e eu fiquei encantado e ainda não tratei, nesse primeiro momento, comigo, o assunto luto. Porque a forma como eu li o livro, vou repassar um pouquinho. Lisbela, uma moça, vive em contato com a natureza, vive boas relações com os amigos, tem um núcleo de amigos, vive em contato com a família, ela cuida, ela é cuidada. Ela tem, por exemplo, o Pompeu, tem o Manso, tem a Sol, é o núcleo de amizades dela. É importante a gente lembrar desses personagens. Rosane, eu acho que deu algum problema no Instagram, tá? Que agradece a participação, participou do vídeo, tá? Mas tudo bem. Continuamos no Facebook. Se quiser retomar lá, tudo bem, senão a gente deixa aqui. Vamos retomar lá, tá? Certo, tudo bem. Entrei lá novamente. Pedi para solicitar, para participar. Você pode ir falando agora, Pascoal, enquanto eu vou entrando lá também, tá? E eu te aviso quando eu conseguir entrar lá. Então, eu continuo. Eu estava falando de Lisbela, uma moça... Vou comparar Lisbela com todos nós, pessoas que vivem uma realidade em que vive com a família, vive com relacionamentos, ela tem muitos problemas de saúde,
ela tem preocupações. Quando ela recebe uma carta do médico, por exemplo, ela fica preocupada. Então, ela tem níveis de ansiedade como nós temos. Né? E, nesse contexto, ela convive com os amigos, com a família. Nesse contexto, ela faz a passagem dela, chamada morte, naquilo que ela entende da forma mais harmoniosa possível, como uma passagem em que ela se transforma num dos pássaros que se vão. Ok, eu não vi luto até ali, mas vi muito de uma valorização da vida. Todos os aspectos tratados nesse livro mostram um modo de viver em que as emoções estão melhor reguladas, em que as relações estão boas, em que a vida tem, sim, seus problemas, mas que eles estão sendo tratados. Rosane, desculpa te interromper. Pode colocar Sim. agora, você pode aceitar lá que eu enviei convite para você. Certo. Só um pouquinho, que eu preciso voltar aceitar. Aqui. Quem está nos assistindo entende que a gente depende da internet, depende das redes sociais e que realmente a gente está aqui para aprender. Eu acho que esse momento também nos ensina isso. Nós estamos aqui para aprender e cada evolução nesse mundo virtual é uma vitória também, assim como as nossas vitórias na vida, né? Que são aos poucos. As nossas superações. Superações, exatamente. Enviei uma solicitação lá. Mas é normal isso dar uma quebra o gelo um pouquinho, né, Rosane? Isso. Ó, eu já te vi o convite, tá? Já deve aparecer ali. Já vai aparecer aqui para mim. Isso. Aqui, ó, te convidei de novo. Isso. Tá bom? Só aceitar o convite aí. Já aparece ali. Tá. A gente não vai mais mexer aqui, tá, pessoal? Isso. Não tem problema. Já vai entrando. Então, quem quiser acompanhar no Instagram, continua acompanhando lá também. Tá? Falei, então, do livro como eu vi nessa primeira vez, muito comovida. Sim, uma passagem da morte, sim, porque a morte faz parte da vida. Até comentei lá que nós temos uma oportunidade entre o nascer e o morrer. O que vamos fazer com essa oportunidade? Essa oportunidade de vida. Por isso, uma das questões da live é a valorização da vida. E veja que toda essa forma de viver de Lisbela, dos amigos dela, vai ajudar na questão do luto dos amigos dela que ficaram. No livro, até o ponto em que eu vejo, tem os amigos dando um tchau para Lisbela. É uma despedida, como se fosse nos rituais normais, nós num funeral, nós num momento de despedida da pessoa que nós amamos. Isso, exatamente, eu lembrava dessa cena, né? Exatamente. Então, no segundo momento, passamos a falar de luto, por exemplo. Quando eu falo de luto, mesmo que o livro não trate exatamente do luto, porque o luto é aquilo que se vive a partir da separação, a partir da morte, eu vou ser redundante, a partir da partida do ser querido. Né? Mas o que é importante nessa vivência que Lisbela teve com seus amigos? Ela propiciou que seus amigos tivessem uma boa vivência do luto. O luto é necessário, o luto é normal, o luto é natural do ser humano. Estou falando nos níveis considerados normais. Os normais sempre são entre aspas, né? Porque nós temos também o luto complicado, que é um luto que vai mais para o aspecto muito mais depressivo, mas nós temos um luto que é considerado normal, entre aspas. Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem sua forma de reagir. Mas vejam que os amigos de Lisbela, por exemplo, tiveram ali uma boa vivência emocional com ela. E esse próprio aprendizado dessa vivência emocional, em que eles aprendem a regular emoções, ajudou, ou ajuda, no modo como eles vão vivenciar o luto agora. Quando eu falo em terapia cognitivo-comportamental, nós vamos por alguns caminhos na vivência do luto. Considere, Rosane, deu mais algum problema lá no Instagram?
Não tem problema, se você quiser, a gente deixa sem Instagram, ou continua com o Instagram. Nós estamos aqui com a live no Facebook, depois a gente repatria também para outras redes, não tem problema. Isso. Não, a gente vai voltando lá, tá? Pode falar à Vamos lá? vontade, Ok. enquanto a gente vai sanando esses problemas aqui de rede social, tá? Não tem Pode problema. concluir a tua Tranquilo. fala. E só me avisa a hora que eu volto lá, aí eu volto lá, não tem problema. Então, eu estava entrando no assunto luto, a partir da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Nós temos sempre em terapia cognitivo-comportamental, justamente porque o modelo cognitivo é a partir daquilo que eu penso, e o que nos traz muito sofrimento? Quando eu vivo uma série de problemas, uma série de emoções, de forma difusa, sem saber muito bem como está acontecendo, isso me causa muito sofrimento. Só ler as interações ali, né? É saborear mesmo, né? Fazer de cada minuto um momento especial. Adoramos o livro. A Laura disse, que emocionante, mãe. Parabéns. Eu quero dar um beijo já para a Fábio e para a Laurinha, que são leitoras, assim, muito interessadas mesmo. Elas, mãe e filha, elas gostam da literatura. A Fábio leva sempre a Laurinha nas feiras de livros. Elas têm muitos livros em casa. E o quanto isso pode contribuir, Pascoal, para esse momento, justamente, sim, abordar esses temas e de uma forma lúdica, porque para a idade da Laurinha, as coisas ainda precisam ser muito lúdicas, mas que elas chegam de acordo com a perspectiva de vida dela, com o aprendizado dela, como eles chegam a resultados que nós adultos nos surpreendemos. Sim, porque as crianças sabem e vivem as emoções com muita intensidade. Eu vou dizer que na psicologia infantil, eu não trabalho com psicologia infantil, mas posso dizer, existe, por exemplo, emocionário, diário das emoções. E o que é? São os pais, os professores, trabalhando as emoções das crianças e ensinando para elas os caminhos da regulação emocional. Então, temos emoções? Temos. Posso fazer uma alusão, por exemplo, com o filme Divertidamente? Pega lá as 5 emoções básicas, né? A raiva, a tristeza, o medo, o nojo, a alegria. São as 5 emoções básicas. Delas derivam depois sentimentos, etc. Mas se a gente trabalha com essas 5, por exemplo, e com as crianças, a gente faz essa regulação emocional no sentido de identificar que emoção estou sentindo agora. E eu diria, que pensamento me trouxe essa emoção? Isso é interessante. Um pensamento de raiva veio de onde? Veio de alguma lembrança de alguma coisa, ok? Isso estou dizendo tanto para a criança como para nós, adultos, para todos. Por isso que na alusão com o livro, com a Lisbela, entendi que os amigos de Lisbela estavam preparados nessa regulação emocional, de modo que a vivência do luto vai ser fácil, vai ser difícil, cada um deles vai ter uma vivência diferente, né? Mas eles têm essa preparação, a gente chama de forças interiores. Quais são suas forças interiores? Porque a gente pensa em luto, pensa em algo muito difícil, um momento de muito sofrimento. Eu consigo pensar em quais forças eu tenho para enfrentar momentos difíceis na minha vida? Quais são as minhas forças? Além das forças, eu tenho habilidades que eu posso desenvolver. Emoções, por exemplo, o trato delas, a emoção vem naturalmente de acordo com aquilo que eu penso. Mas o trato das emoções pode ser uma habilidade treinada. Porque eu posso fazer isso que eu estou propondo nesse momento. Vou tentar identificar que pensamento tem ali. Vou tentar identificar que emoção veio. Depois, como eu agi, como eu passei a me sentir, para que isso não fique aquela bola de neve daquele sofrimento tão intenso. Posso falar isso? Rosane, me interrompa, porque eu
Estou falando bastante. Não, é que eu gosto de te ouvir. Eu gosto de te ouvir, né? E é importante exatamente você fazer toda essa abordagem, até para que depois a gente consiga desenvolver um bate-papo a partir daquilo que você já trouxe. Olha só, mas aproveitando que eu interrompi também, que você me cedeu, eu quero colocar o que a Fábio colocou aqui. É que neste momento de pandemia, em que estou inserida na área da saúde, ela pergunta muito, está assistindo perdas próximas, e o livro toca muito. A Laura tem o livro Emocionário, é muito legal também. Sim, é muito legal também. É importante, Pascoal, como que a família, nesse momento, está reagindo a todas essas perdas, essas emoções, porque a criança está acompanhando tudo, a criança está assistindo a televisão, a criança está percebendo o estresse do pai, da mãe, dos familiares, porque causam estresse, acredito, né? Pelo menos eu me sinto às vezes estressada, e também causa tristeza, preocupação. Então a criança está acompanhando tudo isso. Então é importante esse olhar que você estava agora descrevendo exatamente, né? Isso, de como que nós estamos também preparados para enfrentar essas coisas e para poder contribuir ali com o nosso filho. Exatamente. Com nossos alunos, né? Você falou das crianças, a Fabiana estava dizendo do emocionário que a Laura tem, né? Eu não vejo que tem alguma coisa que as crianças não captem, que as crianças não percebam no ambiente familiar, no ambiente escolar, na vida, enfim. Elas captam e elas entendem tudo. E é nisso que elas vão formando aquilo que nós chamamos de crenças nucleares. Posso falar das crenças nucleares ou crenças centrais, e falo um pouquinho mais porque eu trabalho também muito com terapia de esquema, que é dentro da terapia cognitivo-comportamental, e que trata nesses esquemas que nós temos tanto no cognitivo como no emocional, a formação desses esquemas adaptativos. Isso vai sendo formado do 0 aos 18 anos. Agora vejam que maravilha. Está sendo formado, eu me direciono por isso a vida inteira, isso me norteia, são as minhas crenças. Agora, o que o modelo cognitivo nos permite é pensar e é gerar o tratamento que a terapia cognitivo-comportamental propõe. Porque se eu sou capaz de identificar qual pensamento está por detrás de uma emoção, se eu sou capaz de questionar, porque num primeiro momento é identificar, num segundo momento, ou com o seu terapeuta, ou sozinho, ou com a ajuda de livros, com autoconhecimento de alguma forma, ou a própria realidade que muitas vezes nos impõe que o nosso pensamento seja testado. E eu diria que na terapia o que mais a gente tenta fazer com os pacientes e conosco mesmos, porque o psicólogo também é um paciente, também é um ser humano, é que eu não acredite tão piamente nos meus pensamentos. Que eu duvide muito deles e que eu questione para que eles fiquem um pouco mais aderentes à realidade. A partir do momento que eu vejo que eles precisam ser melhor adaptados, porque se eles estão me causando sofrimento, eu posso rever e posso pensar, poxa, desse jeito me causa sofrimentos, como eu posso adaptar esse pensamento para que a minha emoção não tenha essa intensidade tão grande nesse sentido, ou que ela tenha, mas que seja por um tempo razoável. Por que eu fico tanto tempo nessa emoção? Essa emoção já deu o seu curso normal, ou eu posso já tratar dela de forma diferente, né? Algumas considerações nesses níveis para falar um pouco dessas crenças. Essas crenças, a gente sempre diz que elas são adaptativas, inicialmente. Hoje, uma criança, por exemplo, está vivendo pandemia, está vivendo a situação de estar com os pais em casa, talvez pelo home office, está vivendo a situação de ter aulas virtuais, tudo isso está formando as crenças dela. A gente comentava até, eu e a Rosane, no começo, lá nos primeiros contatos, né, o quanto a pandemia e o vírus e a própria Covid acaba trazendo uma banalização da morte.
E a banalização da morte também é um jeito de banalizar a vida. A gente passa a ter crenças diferentes nessas pessoas, nessas crianças, que hoje veem que a vida talvez não valha tanto, né? Pois se morre com mais facilidade, de diversas formas e tudo mais. Então, banalizar a morte também é banalizar a vida, e isso tem consequências nas crenças que estão sendo formadas das crianças. Nas nossas próprias também, mas das crianças, imagino que isso é um pouco mais profundo. A Kelly, as crianças são muito mais sensíveis que nós, sentem, percebem as nossas emoções. Kelly, eu vou dizer, talvez a gente não devesse esconder tantas emoções das crianças. Uma porque você mesmo já disse que elas percebem. E outra porque tem um valor muito grande que as crianças sintam a nossa empatia e as nossas emoções também. Tá? Mesmo quando estamos falando de morte, ou principalmente quando estamos falando de morte, e principalmente quando estamos falando de luto também. Né? Rosane, você quer falar? Eu gostaria sim de falar, porque, gente, eu conheço a Kelly, né? Quero deixar um beijo grande para ela. O que acontece, Pascoal? Do meu ponto de vista, das coisas que eu observei na vida, na prática, nem tanto as coisas que nós aprendemos na academia, enfim, nos cursos que a gente faz pela vida. Mas nós adultos temos uma tendência muito grande, e por favor me corrijam se vocês tiverem uma opinião diferente, né, ou discordarem, que a criança, ela não percebe. E, no entanto, como disse a Kelly, a criança percebe e percebe muito. Se elas sentem tanto quanto nós adultos, isso acho que depende um pouco das crenças que elas estão, né, se construindo dessas crenças. Por quê? Eu percebo que quando eu conto para as crianças essa história, ou quando alguns pais e professores me relatam o que as crianças entenderam da história, como que elas se sentiram, sempre vem com uma leveza. Muitos adultos, ao lerem, eles dizem, Rosane, eu não sei se eu consigo ler essa história para criança. Aí eu insisto, leiam. E quando eles leem, eles se surpreendem com o que a criança responde, porque elas sentem, mas elas têm ainda uma pureza ao analisar aquela situação, elas têm uma leveza. Esse é do meu ponto de vista, como contadora de histórias, como escritora, que eu percebo que muitas vezes nós sentimos mais e colocamos alguns obstáculos ao contar determinada história, porque nós já temos as nossas crenças formadas e acaba, então, que a gente muitas vezes acha que a criança não pode ouvir ainda uma história sobre morte, ou outro tema que seja, mas já que estamos falando desse. E, no entanto, a criança vai ouvir e vai tirar essas conclusões. Eu digo isso também recentemente, eu fui um depoimento, né, de uma professora que presenteou com o livro Lisbela uma das sobrinhas. Na verdade, 3. Ela comprou um livro para cada uma das 3 sobrinhas. E a sobrinha mais nova, que está se alfabetizando, ao terminar de ouvir a história, ela disse, tia, ela morreu. E que bonito, assim, algo do tipo, assim, né? Algo. Agora não estou lembrando as palavras, mas foi muito bonito da perspectiva dessa tia, que ao me contar estava com a voz embargada, dizendo: Rosane, que bom que eu li essa história para minha sobrinha, porque ela disse, ela voou, ela foi com os pássaros e foi de uma leveza. Então, Pascoal, não sei a tua opinião a respeito disso, mas gostaria de ouvi-la, com relação ao nosso sentimento perante as crianças e ao que realmente as crianças sentem, assim, né? Se você acha que elas sentem a partir da nossa perspectiva ou pode ser diferente e a gente que cria obstáculos muitas vezes ao contar ou ao falar desse assunto? Eu diria sempre que a criança vai ver da perspectiva dela, das crenças que já foram formadas nela. Assim como você, Rosane, mãe, eu, qualquer outro de nós, vamos ver sobre a nossa perspectiva e não sobre a perspectiva da criança. Mas nós podemos ter o cuidado
de ouvir mais a criança nesse sentido, até porque não convém, não é necessário e nem podemos subestimar o que as crianças sentem, né? E elas nos ensinam muitas coisas. Um dos posts que eu tinha lá nas redes sociais, que eu trato bastante de vários assuntos que são de comportamento humano, assim, em uma das questões que eu escrevi lá, assim, gente, quanto as crianças nos ensinam. Porque a gente pensa de um jeito diferente, né? Nós ensinamos as crianças, e de fato, temos essa missão, inclusive. Mas quanto as crianças nos ensinam? Elas nos ensinam muito. Muito. E às vezes ensinam coisas que a gente não está conseguindo ver, né? Deixa eu dar mais um exemplo, porque, claro, eu estou falando da minha perspectiva, da prática de contar histórias sobre vários temas e de como eu percebo a reação. E eu estava contando histórias, isso tem 2 anos, fez agora em fevereiro, num shopping aqui na cidade de Porto Alegre, e a história, casualmente, não era Lisbela, mas era uma história que trazia uma temática de perdas, e no final eu pegava um baúzinho, no final da história, eu passava o baúzinho e pedia para que cada pessoa colocasse ali um sentimento, uma palavra, algo que ela considerasse importante para ela naquele momento. E a plateia era repleta de crianças com seus pais, adultos, enfim. E ao chegar com o baúzinho perto de uma criança que levantou o dedo e disse que gostaria de colocar um sentimento ali, ela me pegou pelo braço, me aproximou bem próximo, assim, me chamou pertinho dela e disse assim, força. Aquilo me surpreendeu porque a menina não passava de 5 anos de idade, tá? Pelo tamanho, pela maneira, enfim, que ela se colocava, né? Dava para ver que ela ainda bem novinha. E eu disse, força? Força, mas não fala. Daí aquilo me chamou a atenção. E estávamos todos ali. Mas me conta aqui um segredo, só um pouquinho que ela vai me contar um segredo. Aí a menina disse, é que eu perdi minha vovó. Aí eu entendi que a palavra força, que para aquele universo que é da criança, e que me pareceu estranho, na verdade era tudo que ela estava ouvindo durante aquele momento. Provavelmente ela ouviu os adultos, também não tenho certeza, mas para que aquela menina de menos de 5 anos falasse a palavra força, num momento me veio, ela deve ter ouvido essa palavra de outras pessoas. Com certeza. E ela entendeu que força era algo importante para aquele momento. Porque eu dizia, digam algo que vocês acham importante para vocês nesse momento. Pode ser uma palavra, um sentimento. E ela disse força. Eu achei aquilo muito especial. Aquilo me veio como um aprendizado justamente para valorizar o sentimento da criança e o que ela tem para nos dizer sobre. Como que ela enxerga algumas coisas sobre sentimentos que às vezes a gente não percebe, né? Assim, no cotidiano. E acho que por ser criança, talvez não... Enfim... Mas o luto, imagino assim, como dos momentos de maior fragilidade emocional, vulnerabilidade emocional. E ele ativa em nós algumas crenças que são relacionadas à morte, a algumas outras questões que dizem respeito às necessidades básicas do ser humano, por exemplo. Na terapia de esquemas, então, eu diria de um dos esquemas, que é o esquema de abandono, e ele diz respeito a uma necessidade emocional, por exemplo, de afeto, uma necessidade emocional de proteção. Então, uma criança que perde um ente querido, e não só uma criança, mas todos nós, podemos ficar com esse esquema nesse momento mais ativado. Me senti abandonado. Como eu reajo agora? É claro que um adulto tem mais um arsenal de enfrentamento, que é aquilo que a gente falava um pouco antes, das nossas forças interiores, quais forças eu tenho para enfrentar qualquer situação da vida, quais habilidades eu desenvolvi para enfrentar qualquer situação da vida, como eu desenvolvi a minha capacidade de regular as minhas emoções, e regular não é reprimir, como também não é manifestar instintivamente. É eu poder me perguntar qual pensamento trouxe,
Isso faz sentido, isso não faz. Isso deve, pode estar nesse tamanho, nesse momento. Posso me permitir seguir com ela mais um pouco. Posso gerenciar comportamentos dessa ou daquela forma. Aí você me pergunta, uma criança é capaz disso? Eu diria que uma criança pode aprender muitas coisas dessa. E o emocionário leva nesse sentido, o diário das emoções também. Você não sabe para quais situações você vai preparar o seu filho, o seu aluno. Mas sabe que a vida vai impor vários motivos, nós chamamos de agentes estressores. Dentro dos estudos de estresse, quando se faz classificações, e tem até alguns testes até populares que fazem níveis de estresse por pontuação, dos maiores níveis, das maiores pontuações está a morte de um ente querido, por exemplo. Então, é um agente estressor. Eu preciso identificar o agente estressor, a situação, preciso saber o que eu penso a respeito, preciso identificar as emoções. Eu vou dizer, nós não estamos acostumados a isso. Ok. Mas essa é justamente a proposta da psicoterapia dentro da terapia cognitivo-comportamental.